Bom dia, o pessoal já está escutando? Já iniciou? Legal. Já tem 24 pessoas aí online, que maravilha. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Estão aqui, reservaram um tempinho para estar aqui conosco conversando hoje. A gente está com a Ângela, da Delta, sentada no time, e a gente está com a Raquel, que hoje o show é dela, né? E eu vou apresentar um pouquinho antes, não só a Raquel, mas vou apresentar também 5 minutinhos a Fortinet, que o show hoje é seu, viu, Raquel? Para contar um pouquinho das iniciativas da Dell com o IA, o que a gente tem para oferecer para vocês, né? Meu nome é Edgar, eu sou responsável pela Fortinet, mas eu gosto de me apresentar como o pai da Lara, o pai da Luísa. Trabalho com tecnologia de segunda a sexta, de sexta, 18 horas, até domingo. Eu sou analógico, gosto de andar de Fusca, sou fusqueiro, sou diretor financeiro do Clube do Fusca aqui de Belo Horizonte, bastante envolvido com esse mundo aí, né? Então, abro o vidro na manivela, meu ar-condicionado é o quebra-vento. Alguns de vocês nem sabem, né? Do quebra-vento. Que foi até interessante, fui pegar minha menina e ela foi dar carona para uma amiga, a amiga dela perguntou como é que entra nesse carro, porque só está acostumado com carro 4 portas, né? Então, eu sou um entusiasta aí sou saudoso, né? E também sou um entusiasta da tecnologia. A gente vive a tecnologia, né? Hoje de uma forma tão intensa. Tudo que vai acontecendo, é importante a gente criar momentos como este para a gente trocar ideia, trocar experiência, ver o que cada um está fazendo na sua empresa, o que o outro pode contribuir, né, para o nosso negócio. Então, a ideia é a gente conversar bastante. Eu vou apresentar rapidamente o portfólio da Fortinet aqui. A ideia é a gente falar de Dell, né, mas rapidamente como que a Fortinet pode contribuir com vocês em outros da tecnologia. Pamela, você pode passar, por favor? Falando um pouquinho, né, vou começar pela Dell, que é o nosso objetivo aqui. Fortinet é parceira da Dell desde 2011, né, já tem alguns anos que a gente representa a Dell aqui nas montanhas de Minas Gerais e até fora das montanhas de Minas Gerais, né? A gente atende no portfólio da Dell desde um mouse a um refresh completo de data center. A gente percebe hoje uma necessidade, né, que a gente vê que as empresas estão caminhando muito no cenário híbrido, né? Tem uma parte na nuvem, outra parte dentro de casa. Como que a Fortinet pode ajudar vocês? O que a gente pode montar de cenário? O que a gente pode pensar em disponibilidade? O que a gente pode pensar em flexibilidade? O que a gente pode pensar em custos? Então, a Dell é um grande parceiro nosso, ocupa aquela lacuna ali da infraestrutura dentro do nosso portfólio. A gente tem um braço muito forte também de compliance, que a gente chama, que é um departamento de proteção de dados. Nesse departamento de proteção de dados, vocês vão ver, a gente chama de ecossistema, né, o nosso portfólio aqui, retroalimentado. E uma coisa, ela puxa a outra dentro do nosso portfólio. Então, a gente tem um departamento de proteção de dados que a gente oferece para os nossos clientes, né, a consultoria de governança dentro do ambiente deles, né, que aí nós estamos falando muito de LGPD. Dentro de LGPD tem também um ecossistema de leis, né, que vai do Marco Civil da Internet, lei da Carolina Dickmann, né, a gente tem ali um ecossistema de proteção de dados. A gente tem o DPO as a Service, né? Muitos profissionais, eles não estão, muitas empresas, né? Elas não é o core business dela, é trabalhar com compliance, às vezes terceiriza conosco o DPO as a Service, né? Que a gente consegue dar todo o suporte para o cliente nessa parte de compliance ligado à proteção de dados. Às vezes a gente assume o DPO as a Service da empresa e às vezes a gente assume como apoio ao DPO da empresa, né? Nós temos hoje 2 advogados no nosso time. Nós não oferecemos serviços jurídicos, tá? Mas a gente consegue fazer uma interface muito legal com o jurídico da empresa
né, oferecendo TI e podendo assumir ali o DPO as a Service. No ano passado, a gente colocou no nosso portfólio também a consultoria na certificação da ISO 27001, tá? A gente está, inclusive, desenvolvendo o nosso primeiro projeto agora, num cliente lá do Rio de Janeiro, e a gente está muito feliz com as oportunidades que a gente está tendo, as conversas que a gente está tendo. Se em algum momento, né, alguma empresa de vocês estiver pensando na ISO 27001, conte conosco para apoiar. Nós temos uma central de serviço ali, que ela é basicamente dividida em 3 centrais de serviços, né? Nós temos a central de serviço N1, N2, vamos colocar assim, né, para atendimento ao usuário final. A gente tem a central de serviço N3 e N4, que são os especialistas que dão suporte para o nosso cliente, né? Então, a gente chama de BOP, são dos nossos especialistas, não pode passar, né? Então, o que a gente puder apoiar a equipe de vocês, a gente tem um time de especialistas aqui de produtos, de Microsoft, de Dell, de VMware, de Vim, né, que a gente pode apoiar vocês em todos os momentos aí. E a gente tem uma central de serviço de segurança, que ela é apartada do cenário de infra, né, que aí a gente trabalha basicamente com portfólio de cibersegurança, de DLP, de EDR, né, endpoint, né, que aí a gente tem uma central de segurança específica para isso, que eu já vou emendar ali em cibersegurança, né? Hoje o nosso principal player de cibersegurança é a Fortinet. A gente entrega muita coisa interessante do portfólio da Fortinet, muita gente conhece o Firewall, né, mas a gente tem aí as soluções de e-mail, as soluções de Wi-Fi, né, são mais de 100 produtos, né, e serviços da Fortinet bastante interessantes que contemplam aquela nossa área de cibersegurança ali. A gente tem um monitoramento, gerenciamento e gerenciamento proativo, né? Então a gente tem um agente hoje que eu consigo instalar no ambiente dos nossos clientes e fazer um monitoramento da saúde dos equipamentos do cliente, tanto desktop quanto estações, desktop, notebooks e servidores, né? Data center. A gente consegue automação com esse agente de vários serviços, né? Em muitos casos, esse nosso serviço substitui até as GPOs que a gente cria nos servidores. Então, eu consigo, com esse meu agente, gerenciar portas USB, eu consigo gerenciar fundo de tela, eu consigo fazer um inventário de hardware e software com ele, eu consigo que esse agente gerencie a máquina, mesmo ela não estando no AD. Então, muitas empresas que têm uma necessidade aí de máquinas fora do perímetro físico da empresa, em outros estados, outras cidades, algumas até em cenários inóspitos, no meio do mato, né? Então, a gente consegue fazer um gerenciamento e a gente tem um case até muito interessante que hoje a gente dá suporte para um cliente que chama-se Ventura Petróleo, acho que está conosco aí online, né? Obrigado pela participação de vocês, que a gente dá suporte para algumas máquinas deles que ficam em plataformas, né? Ventura Petróleo opera plataformas da Petrobras na bacia de Macaé, Campos, né? E a gente apoia eles na manutenção das máquinas que estão nas plataformas, né? Então, é um sistema muito interessante que dá uma autonomia para o gestor de TI, né? De saber tudo o que está acontecendo a tempo e a hora dentro do seu cenário de TI ali, tá? Sendo ele desktop, notebook ou data center. A gente tem uma área de cloud também, né? Tanto a Dell tem uma área de cloud conosco, que é o Apex, porque tem gente que fala Apex, tem gente que fala Apex, né? Como a gente também é um grande representante da Microsoft. Nós somos um parceiro gerenciado da Microsoft, a gente tem aqui um trabalho bem próximo da Microsoft com vocês, né, com o Azure. Então, a gente tem uma área de cloud ali que a gente pode apoiar vocês. E quando se fala de cloud, não se fala só de servidores, né? A gente fala de serviço de e-mail, de backup, de um monte de coisas que podem caber dentro desse cenário, né? Dentro desse processo. E a última ali que eu deixei de propósito por último, né, que é a consultoria, que a ideia da Portnet, né, é ter fabricantes de ponta como a Dell,
que está aqui conosco hoje, mas fazer um trabalho consultivo com vocês, entender a necessidade de vocês de perto. O que está acontecendo lá dentro do seu negócio? A gente fazer um desenho do cenário, né, o que realmente é custo-benefício para vocês dentro de um objetivo de crescimento, né? A gente tem uma tabelinha aqui ela é uma escadinha, né, que a gente chama de escala de maturidade, que a gente consegue fazer um acompanhamento de qual grau de maturidade perante as boas práticas de mercado, né, a empresa está, e aonde que a gente pode traçar com os gestores ali que a gente pode chegar, né? Então, a gente vai tratando essa escadinha aí com os nossos clientes. Pode passar? Eu faço um convite aí, para quem não conhece a Portnet ainda fisicamente, né? A gente está usando essa sala de multimeios para transmitir esse evento hoje. Venha nos conhecer. A gente tem uma área de coffee aqui bem legal, né? E se vier no final do dia, corre o risco até de sair um churrasco, né? A gente tem churrasqueira, tem fogão a lenha, então a gente pode se movimentar bem para fazer umas farras aqui, além de trabalhar e discutir sobre tecnologia também, né? Bom, faço um convite para vocês conhecerem um pouco mais da Portnet. Quem não conhece ainda, lá no nosso site, pode passar aí, por favor, né? E aí vocês vão conhecer um pouco mais, né? Mas hoje o show aqui é da Dell, então eu vou passar a bola, né, para que vocês continuem com essa apresentação maravilhosa aí, né? IA é um assunto muito quente hoje no mercado, né? Que todo mundo fala e quer ouvir falar sobre. Então, nós vamos entender um pouquinho o que a Dell tem hoje dentro do ambiente dela, né, de IA, como que ela pode nos ajudar e quais são os serviços e produtos que podem apoiar o nosso ambiente, né? Vou passar aqui. Raquel, bem-vinda à Portnet, né? O show é seu hoje. Obrigada. Obrigada, bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bom, eu não ando de Fusca, mas eu sou a mãe da Isabela e da Helena, tá? Então, eu estou na Dell há 20 anos e já passei por vários segmentos, vários setores, várias funções, e hoje eu atuo como executiva de serviços, tá? E, bem como o Edgar falou, nós temos uma parceria muito grande com a Portnet, e hoje ele nos convidou aqui para falar sobre inteligência artificial, tá? Algumas iniciativas que a gente tem, bem focado mesmo para a jornada de transformação digital de vocês, tá? Aonde vocês estão hoje em relação à inteligência artificial e aonde vocês poderiam chegar, tá? Porque hoje esse é um boom, né? Na verdade, a inteligência artificial está em tudo. Está em tudo, na parte de tanto na parte de indústria, quanto na parte de healthcare, quanto na parte de educação, tudo a gente pode utilizar a inteligência artificial. Então, tem vários recursos, vários cases que eu vou apresentar aqui hoje, tá? E é onde que a gente pode ajudar vocês nesta transformação, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem lá na Dell para ajudar com vocês, tá? A Dell trabalha com uma estrutura muito bem ajustada para atender os clientes, tá? A gente está falando aqui de uma parte de dados, tá? Que hoje é a base de tudo para a gente transformar, para a gente fazer qualquer coisa com inteligência artificial. Os dados são o bem mais precioso que a gente utiliza, tá? Então, esses dados eles podem estar tanto na nuvem, quanto num data center, tá? Ele pode ser numa nuvem local ou numa pública, certo? E esses dados a gente vai tratar, saber onde é que estão, tá? Para a gente poder estruturar um projeto para vocês, tá? A Dell trabalha também com um ecossistema aberto, tá? Onde a gente fala... O que é o ecossistema aberto, tá? A gente tem vários players onde vão fornecer insumos, assim como a Portnet, tá? Para a gente poder desenvolver um projeto para vocês. O que são esses insumos? Tem projetos que a gente vai utilizar visão computacional, onde a gente vai precisar, vamos supor, de câmeras ou drones, ou a gente vai poder fazer projetos em que a gente precise de sistemas. Então, a gente tem vários parceiros de negócios que têm esses sistemas, essas aplicações que a gente pode utilizar. A gente tem empresas que fornecem
todo o material de apoio para a gente poder fazer esses projetos, tá? Por exemplo, a gente está desenvolvendo um caso de uso para uma empresa de celulose. Nesta empresa de celulose, a gente vai precisar ver a sujidade das toras de madeira antes de chegar na produção. E o que a gente precisa fazer? Fazer uma varredura nessas toras de madeira desde a entrada deste caminhão na empresa até a parte de produção propriamente dita, de corte de madeira, de limpeza de madeira. E o que a gente vai precisar? Vai precisar de câmera, vai precisar de uma cancela, vai precisar de talvez até um drone, tá? Para poder ver, visualizar essa sujidade das toras de madeira. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai orçar tudo, tá? A parte de ecossistema aberto é que a gente vai orçar uma cancela para vocês, a gente vai orçar um drone para vocês, a gente vai colocar todos os insumos que a gente precisa para entregar um projeto, ok? E aí, o que a gente tem também na parte de serviços, tá? A estratégia da negociação, certo? A gente vai definir com o cliente qual é a estratégia dele, o que ele quer, certo? Onde estão os seus dados, quais são as plataformas que a gente vai utilizar, e qual o caso de uso a gente vai seguir, tá? E também como que a gente vai operar. Aí a gente também tem toda essa parte de equipamentos, né, que a gente dispõe, tá? Que são a parte de servidores, parte de data center, a parte de client. Então, todos os equipamentos que forem necessários também a gente vai endereçar e vai dizer o que é necessário para esta solução ser entregue. Ok? Até aqui? Aí, depois de tudo isso feito, da gente entender onde é que estão os dados, qual é o objetivo, a estratégia da empresa, que equipamentos a gente vai utilizar, a gente parte para os casos de uso propriamente dito, tá? Então, o caso de uso que a gente menciona é o que vocês querem desenvolver com inteligência artificial dentro da empresa de vocês, que vai trazer um ROI para vocês, ok? E aí, neste caso de uso, o que a gente trabalha? A gente trabalha com vários tipos de casos de uso. Eu acabei de dar um exemplo, mas no final eu vou passar muitos outros exemplos de caso de uso que a gente trabalha, tá? Então, a partir daí, a gente traça esse caso de uso que pode ser com assistente digital, pode ser com chatbot, pode ser com ED, pode ser com qualquer um objetivo que vocês tenham que traçar na empresa, ok? E aí a gente parte para a ação, certo? O que a Dell tem hoje na parte de inteligência artificial já de toque de caixa, tá? A gente tem uma oferta que se chama AI Jumpstart. O AI Jumpstart é um serviço de consultoria, tá? Que a gente coloca um profissional dentro da empresa e este profissional ele vai ter um assessment, tá? Vai fazer um assessment dentro da empresa. Esse assessment ele dura 40 horas, certo? O que ele faz nesse assessment? Ele entende o contexto atual do cliente de dados, tá? Ele identifica e prioriza o caso de uso possível para não causar impacto, certo? Ele propõe uma jornada de aplicação de inteligência artificial com aquilo, como eu falei, com arquitetura, com escopo, com estimativa de projeto, e entrega um canvas executivo, tá? Este canvas executivo vai ser com a sugestão de processo e de melhoria com base naquilo tudo que a gente vai identificar nas entrevistas, tá? O que essa proposta faz, né? Ela estrutura a jornada consultiva, tá? Acessível, de alto impacto, que permite os clientes compreender o seu grau de maturidade, certo? Os principais desafios e oportunidades no uso de inteligência de dados, tá? Casos práticos e viáveis da aplicação de modelos de IA e um plano de ação detalhado e estruturado para um projeto piloto, tá? Isso aqui é a base, tá? É porque, assim, muitas das empresas, eu não sei se vocês já têm alguma iniciativa de inteligência artificial na empresa de vocês. Alguém já trabalha com alguma iniciativa? Sou Matheus, análise de dados da Tropeira Alimentos. Estou me aventurando na engenharia de IA nesse momento, nesse período, que é a ascensão do momento, envolve dados, então tem caminho andado. A Tropeira já tendo iniciativas com agentes, desde SDR, com integrações de CRM, enfim, e nessa semana eu estou desenvolvendo uma visão computacional para controlar o estacionamento.
da empresa lá e gerir isso. Mas, assim, é tudo um start, né? Justamente, a consultoria aí de um start aí. É tudo um start, é tudo muito novo. E é isso. Muito bom. Alguém mais? Se vocês tiverem pergunta, pessoal que está aí online, pode colocar no chat que a gente pode responder aqui também, tá? Ok por enquanto? Isso, e no final a gente abre também para perguntas e respostas, tá bom? Aí, voltando para essa questão muito embrionária, né? Porque tem muita coisa para a gente fazer. Então, assim, a ideia desse serviço que a gente está oferecendo é justamente o nortear e orientar os nossos clientes a iniciar a jornada de transformação com o IA, certo? O que contempla, tá, este serviço, tá? O entendimento do contexto atual do cliente, né, que é aquilo que eu tinha comentado antes, que é onde vocês estão, tá? A realização de algumas entrevistas, tá? Essas entrevistas, o que vão ser feitas? Vocês querem fazer um processo de melhoria na parte de RH. Então, o que a gente vai chamar? Vai chamar as pessoas responsáveis do RH, os usuários das plataformas de RH que as empresas têm, e vai fazer uma entrevista com essas pessoas para ver quais são os pontos críticos deles e o que eles pretendem melhorar com inteligência artificial, tá? E aí a gente chama todo mundo para uma sala, certo? Nesta sala a gente faz essas entrevistas com essas pessoas, coleta as informações, elas são informações qualitativas, tá? A gente faz um mapeamento da maturidade dos dados, tá? Considerando todos os aspectos técnicos e organizacionais. A gente faz identificação e a priorização de caso de uso, porque tem muitos casos de uso, às vezes, então a gente tem que definir o que é mais importante, o que é mais crítico, para depois seguir em frente, tá? Faz uma seleção de um caso de uso daqueles que a gente identificou que seriam necessário trabalhar, e aí a gente faz uma elaboração e um plano de ação, tá? E aí, de novo, a gente pega e entrega este material executivo com os próximos passos, beleza? Como é que a gente faz tudo isso, tá? Através da matriz RAG, tá? A matriz RAG, ela é aquela matriz onde o vermelho é aquele ponto mais crítico, o amarelo é um ponto de atenção, e o verde, como você sabe, que tudo está funcionando, não precisa mexer, tá? E aí a gente está ali com a visão atual da empresa, certo? Toda mapeada, e a gente já viu a visão estratégica, definiu todas as premissas e os princípios, certo? E aí a gente vai definir ali um roadmap de transformação, certo? Com base naquelas informações todas que foram coletadas. Este roadmap de transformação, ele pode variar. Pode variar de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 11 semanas, conforme o projeto e o caso de uso que a gente vai definir, certo? E aí a gente tem esses benefícios e continua sempre a seguir com o processo, tá? Uma vez que a gente entregue um caso de uso para vocês, não significa que vocês não possam continuar fazendo isso em casa, tá? Porque a gente desenha o modelo, a gente define esse modelo, essa linguagem que a gente fez a 4 mãos e entrega o modelo pronto para vocês. Vocês são proprietários daquele modelo e podem continuar fazendo as melhorias ou continuar com a gente num processo de expansão, ok? Os critérios de sucesso aqui, tá? A gente faz a realização completa das etapas, tá? No assessment. Aí tem uma proposta técnica adicional, onde a gente vai detalhar tudo que vai entregar. A participação ativa nas entrevistas é muito importante, porque as pessoas são as pessoas que vão definir qual é o problema que a gente tem que tratar, certo? A modelagem, a identificação, a modelagem da jornada do caso de uso, a elaboração de uma proposta e a entrega da documentação. Aqui a gente já está falando, repetindo o que eu tinha falado anteriormente, tá? O que a gente precisa, tá? Para fazer esse serviço? A gente vai precisar de permissões de acesso, a gente vai precisar de usuários, tenants, se a empresa tiver, certo? A gente vai precisar de
saber onde que estão os dados, onde a gente vai acessar esses dados, se os serviços que vocês realizam têm autenticações. Então, algumas etapas, algumas permissões, algumas premissas aqui do nosso processo. E o que a gente entrega aqui, tá? A gente está falando aqui de 40 horas, tá? Então, assim, 40 horas é uma semana, é bem rápido para fazer esse mapeamento. Então, a cada dia é uma etapa deste trabalho, tá? No primeiro dia a gente faz a entrevista, no segundo dia a gente já parte para o workshop propriamente dito, para cobrir o que foi feito, o que foi dito nas entrevistas, tá? Depois a gente define um roteiro, tá? E depois a gente faz essa análise de benefícios e o suporte e apresentação. Então, para cada um desses 5 dias, a gente vai ter uma etapa, certo? É rápido. A gente tem este pacote a toque de caixa, tá? Mas isso pode ser que seja um projeto que precise de mais tempo para fazer esse mapeamento. Esse assessment não necessariamente pode ser este só de 40 horas. Pode ser de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, conforme for a necessidade da empresa, ok? E o que é o Canvas executivo que eu tinha falado, tá? Este Canvas executivo, com tudo aquilo que a gente coletou de informações, a gente vai definir, desenhar este Canvas, tá? Com todas as premissas, com o entendimento, com a definição, com a criação do roadmap e passar para a empresa de vocês, com os próximos passos, beleza? Aqui algumas considerações também finais, que não vem ao caso a gente abordar aqui, que depois eu vou compartilhar com vocês esse material, e aí vocês podem ler com mais calma, tá? E aqui seria o valor deste assessment, tá? Por que a gente comentou, eu e o Edgar, vamos já premissar, vamos colocar um valor? Sim, por quê? Porque a gente já tem isso pronto e essas horas já estão estimadas e esse pacote é um pacote fechado. Então, para vocês terem conhecimento e não se apavorar assim, mas daqui a pouco isso daí vai me sair muito caro, porque eu estou colocando um profissional dentro da empresa de vocês, ele vai trabalhar lá 40 horas e ele vai trazer um material, porque, na verdade, ele fica essas 40 horas trabalhando e nos bastidores ele vai continuar trabalhando também para entregar aquele canvas executivo de vocês. E aí a gente vai cobrar esse assessment um valor de R$29 mil. Ok? Agora vem a parte mais legal, tá? Vamos lá. Queria só fazer um comentário aqui, porque muita gente está perdida com relação ao IA, né? Por onde começar? E, às vezes, por onde começar é do início, igual a proposta da Dell aqui. Vamos fazer um assessment no seu ambiente, vamos ver o que você tem hoje, né? Vamos ver se você está preparado para essa jornada de IA ou não, né? Então, esse assessment é um assessment importante como o primeiro passo dentro do seu ambiente de tecnologia aí, né? Isso aí, é aquela coisa, é mapear, nortear, porque todo mundo quer fazer alguma coisa com a IA. Todo mundo quer fazer, todo mundo tem interesse, mas ninguém sabe por onde começar. Vamos lá, vamos para os casos de uso, tá? Aqui eu estou falando de um projeto que a gente entregou, que é para uma empresa de containers, tá? Aqui eles estavam com problemas, o problema que eles tinham lá era a parte de umidade dentro dos containers deles. E que isso ocasionava, né? Dava problema nas cargas, obviamente. Podia ter perda de carga por causa desta umidade. Eles nos procuraram e aí a gente fez um processo ali, um projeto de controle de temperatura dentro destes containers para poder salvar as cargas deles e não ter perdas de produtos, tá? E com isso eles tiveram um benefício ali, né, na otimização operacional e redução, obviamente, de perdas, tá? O que a gente fez aqui? Visão computacional. A gente colocou sensores de temperatura dentro destes containers, tá? E através de monitoramento, a gente conseguiu ver qual era a temperatura adequada dentro destes containers para passar um alerta para pessoal de controle e ir lá fazer a inspeção caso desse um red flag, ok? Esse é um caso de uso bem legal. Aqui também é um caso de uso onde a gente fala aqui da qualidade no cultivo de plantas, tá? Aqui era uma indústria, uma empresa em que eles queriam ter
um melhor aproveitamento dos seus produtos, certo? E eles tinham que ter também uma certa quantidade de irrigação dentro destas estufas, tá? E aí, o que a gente fez? A gente colocou microsensores, tá? Dentro da estufa, onde fazia a identificação da água, tá? Quantidade de partículas de água que tinham nessas plantas, certo? Para poder saber se ela estava úmida o suficiente para a colheita, tá? E aqui a gente teve a maior aproveitamento aqui de água, com essas micropartículas que foram colocadas dentro da estufa, tá? E também foi através de visão computacional, onde a gente também desenhou aí uma solução para eles, fazendo monitoramento desta umidade da estufa, ok? Eu gosto muito deste aqui, tá? Que é a parte de proteção patrimonial, tá? Que é a identificação em tempo real também dos grafiteiros. Ali eles estão fazendo vandalismo, né? Obviamente. E aqui a gente está com câmeras de segurança e também é mais ou menos isso. E aí a gente consegue também mandar um alerta para a pessoa que está fazendo esse monitoramento e para poder fazer uma ação já corretiva no momento do ato, tá? Esse caso aqui é bacana também, que isso daí fala de proteção patrimonial. Aqui no uso de EPIs, tá? Aqui a gente está vendo se o colaborador está utilizando todos os equipamentos de segurança que são definidos pela empresa, né? E através de visão computacional também, aqui ele faz uma varredura de todo, ele passa numa cancela, numa cabine, numa porta, tá? Onde a gente consegue ver se ele está utilizando todos os equipamentos de segurança que a empresa definiu. E aí a gente diz, o capacete está ok, a faixa está ok, a botina está ok, e se não tiver, também tem uma identificação diferente e vai dar um red flag e a gente vai avisar para as pessoas responsáveis à volta, vai botar o equipamento correto, ou pode seguir, ou está faltando tal equipamento, tá? Uma empresa aqui de Belo Horizonte que adquiriu essa função aí, que eu achei muito interessante, e o objetivo é dar manutenção em postes e etc., né? Então, a pessoa tem que se filmar antes de subir em escada, qualquer trabalho em altura, de forma que vai mostrar que ela está usando o EPI, né? Eu acho que a EPI, esse case é um case muito interessante, porque a EPI é briga em todas as empresas, né? Aqui na Portnet, não porque a gente trabalha em escritório, mas eu vejo nos nossos clientes uma conscientização muito grande com relação ao uso do EPI, né? Porque normalmente a pessoa, não, já estou acostumado a fazer isso aqui, não vou usar, está tudo certo, né? E você não consegue ter olhos e gerentes, né? Custa caro você ter um profissional fazendo essa observação, né? Então, esse é um case muito legal. Contribuindo aqui um pouquinho, Raquel, roubando sua apresentação aí, eu acho que dentro dos nossos negócios, cada case que a Adel vai apresentando aqui, a gente tem que fazer uma reflexão e o famoso tentar sair da caixa, né? Então, isso que está sendo apresentado aqui hoje, como que eu posso levar para dentro da minha empresa? Quais são os desafios da minha empresa? E a gente, né, eu não sei se tem só profissionais de TI nos ouvindo aqui hoje, mas profissionais de TI como a gente se tornou parte fundamental na estratégia dos negócios hoje que a gente trabalha, né? A TI hoje ela é convidada para a mesa de gestão da empresa para que a gente discuta aumento de produtividade, aumento de receita da empresa, né? Antes, pouco tempo atrás, era só o menino da TI lá atrás, escondido no CPD, né? Agora não, pessoal. Agora a gente, no organograma da empresa, a TI está ligada diretamente no CEO, no CFO ali, discutindo estratégia, discutindo produção. Então, às vezes, a gente está discutindo ali com as áreas de negócio quais são as dores. Talvez um convite que eu faria para vocês é convidar os coordenadores de área para saber quais são os desafios deles,
né? Onde que dói nesses coordenadores de área, independente do seu negócio, se é uma indústria, se é uma empresa de serviço, se é um comércio, aonde que dói? E aí, em cima daquilo ali, o que que você... Às vezes, a própria pessoa, você vai ali provocando, né? Igual aquela tática dos meninos de 4 anos, né? Do porquê. A gente perguntar, no mínimo, 4 porquês. Então, a gente pega um coordenador e a gente vai, por que que isso dói? Mas por que que... e aí são 4 porquês, né, que a gente provoca a pessoa, e é perigoso essa pessoa já dar uma solução nesses questionamentos do que poderia ser interessante para ela. E aí a gente traz para dentro de casa, né, para trazer essas aplicações propriamente ditas, né? E um ponto, talvez, que eu gostaria que você falasse com a gente, Raquel, que a Dell ela tem um trabalho de desenvolvimento, né? Muita gente enxerga a Dell só como entrega de lata, e não, né? Ela tem um trabalho de desenvolvimento que ela pode ajudar as empresas a chegar no produto fim disso, no produto final disso, tá bom? Obrigada, Edgar. E realmente, nós temos engenheiros de software, nós temos engenheiros de computacional, nós temos cientistas de dados, nós temos uma série de profissionais que geram que trabalham com algoritmos, que trabalham com as LLMs, que trabalham nessa parte de IA, desenvolvimento de modelos, porque isso tudo é um modelo de linguagem, certo? Isso tudo é uma programação. Então, esses cientistas de dados, eles já estão aptos para isso. E dentro de casa nós temos isso. Então, todos esses cases que eu estou falando aqui, de uma certa forma, a gente já pilotou, já implementou, tá? Então, a nossa base de dados já está muito, muito consolidada e já tem muitos casos que a gente pode só aprimorar. Porque tem coisas aqui, como o Edgar está falando, são vários setores e são vários segmentos diferentes. Então, equipamento de segurança para indústrias é essencial. Isso daqui, o que vai, não vai ter, vai identificar, vai melhorar o ambiente de trabalho, vai minimizar impactos e acidentes de trabalho, correto? Então, assim, nós estamos preparados para ajudá-los em qualquer tipo de caso de uso, tá? Não necessariamente só divisão computacional, mas chatbot também a gente tem, tá? Então, assim, eu vou passar mais alguns aqui e a gente pode também detalhar algum deles, tá? E aprofundar algum deles, ok? Esse aqui também é legal, tá? Também em parte de segurança, certo? Onde um dos funcionários ele foi para uma esteira, ali ele não poderia estar, então ali ele está num sinal de alerta já, e a gente já tinha mandado este sinal de alerta para a monitoração, e essa monitoração já tomou a medida protetiva no ato que viu o colaborador fora do local apropriado, ok? Aqui a gente tem a parte de monitoramento em tempo real, tá? Aqui é a NuScale, é uma empresa de controles nuclear, tá? Então, assim, aqui são produções de mísseis, tá? É muito importante a parte de monitoramento, porque qualquer vazamento nuclear, qualquer parte desta produção deste míssil poderia ocasionar sérios, graves danos, certo? Então, aqui era uma coleta de deduplicação e ingestão de processamento e monitoramento de dados, tá? E com sensores e câmeras em tempo real. Então, tu pensa que na produção desta empresa, eles tinham esse painel todo de monitoramento, e aí a gente tinha ajudado a desenvolver esta parte de controle, ok? E aqui são outros vários casos, tá, que a gente pode mencionar. Tem a cidade de Amarillo, tá? A cidade de Amarillo é uma cidade em que recebe muitos turistas, tá? E eles falavam muitos idiomas, então, mais de 62 idiomas. Então, para que conseguissem consolidar uma única linguagem universal, identificavam todos esses idiomas, faziam uma tradução simultânea para que todos pudessem entender o que aquelas pessoas estavam falando, tá? Então, é uma cidade totalmente turística, e a gente ajudou a desenvolver aí essa tradução, um projeto de tradução simultânea e
e identificação de linguagem. Tem a Deloitte, tem a Deutsche Tech, tem a Universidade de Cambridge, tem a Kennedy Miller, Northwestern, a Norb. Então, são vários casos de uso que a gente trabalhou em várias frentes, ok? E aqui, eu gosto de trazer que são os casos de uso dentro da Dell, certo? Vou comentar um caso aqui também, talvez até lá para a Tropeira, né? E eu ouvi falar que a Dell trabalhou e que foi muito interessante, que foi numa casa de pesca no Rio de Janeiro. Eles pegavam os peixes de tudo quanto é tipo de tamanho, né? E aí eles tinham que cortar, limpar o peixe, tirar a escama e cortar a cabeça do peixe. É um processo teoricamente simples, né? Só que os peixes são de tamanho diferente. Então você tinha cortes, às vezes, na carne, vamos colocar assim. Então você tinha um desperdício muito grande. E a Dell conseguiu desenvolver uma leitura do tamanho do peixe junto com um laser, que o laser já mostrava o lugar certinho que você tinha que cortar a cabeça do peixe, para você não ter desperdício de carne. Então, na hora que você começa a discutir esses assuntos, né, você vai trazendo para dentro da sua empresa, você vai trazendo para dentro do seu negócio, de como que você pode ganhar produtividade, né, dentro do negócio. E até dentro, aí vamos pensar em escritório agora, que talvez até o meu caso. Eu, Edgar, né, aqui na Portnet, pensando em IA dentro do meu negócio, dando o primeiro passo, né, quais seriam os primeiros passos? E uma das coisas bem legais que eu vi é a leitura de e-mail, né? Dentro da Portnet, por exemplo, eu tirei férias agora em julho, e eu voltei, até achei engraçado, né, Pamela? Com um dia eu falei assim, ó, meus e-mails estão todos lidos, já estou up to date, né? E a Pamela falou, mas como que você consegue um dia você ler e-mail e tal? Então, tem uma série de técnicas que você pode ir usando, né? Que você pode usar a IA para resumir o e-mail para você, você pode usar a IA para fazer um resumo daquela thread grande de e-mail ali que tem para você ler, né? Então, os primeiros passos, tem gente que fica querendo algo muito grandioso, né? Que vai chamar a atenção do cliente, e às vezes são pequenos passos como estes, né? E aí, uma das perguntas que eu faço aqui, sempre quando alguém fala que está saturado de serviço, né? O que você está usando aí de IA? O que você está usando do Copilot, por exemplo? Né? O Copilot que já vem ali, que a gente pode contratar e que nós temos versões gratuitas dele. Estou falando do Copilot porque a gente é parceiro da Microsoft, mas também usamos o chat GPT aqui, né? Então, o que a gente pode fazer no dia a dia? Coisinha simples ali, né? Então, olha, eu estou precisando de mais recurso, mais disponibilidade no departamento tal, no setor tal. O que você está usando lá? É uma pergunta que você tem que fazer, né? E, às vezes, é nesses pequenos passos que você já está criando a maturidade dentro da empresa de como usar. Bom? Obrigada, Edgar. E realmente, o Edgar falou ali dos peixes, a gente também trabalhou num frigorífico, tá? Frigorífico até daqui, tá? Num projeto que a gente fez para eles, que eles queriam também fazer, avaliar a qualidade do corte do boi, tá? Então, tinham várias etapas aqui. Primeiro era o boi chegando no curral, se aquilo era um boi magro, se era um boi gordo, se era um boi com problema. Então, a gente identificava também no boi entrando já no curral. Aí, depois, a segunda etapa era o corte da carne, se aquela carne era uma carne magra, uma carne gorda, uma carne fora do peso padrão que eles precisavam. Então, nesses cortes aí definidos também, a gente conseguia identificar. E depois também na parte de armazenamento dessa carne, tá? Que era a parte de... eu não sei como é que é o nome daquilo, gancho, né? Que eles deixavam nos frigoríficos os ganchos, e se aquilo estava armazenado corretamente. Então, tudo isso era através de visão computacional, tá? Com câmeras, com sensores, com sinais de infravermelho, tudo para identificação desse corte de carne, tá? O Edgar falou muito bem a parte da internalização, né? Da parte do nosso dia a dia, tá? Lá na Dell a gente usa muitas coisas, tá?
a gente usa o Copilot, a gente usa o chatbot, que a gente tem um chatbot próprio, a gente tem a Clara, a gente tem também um que a gente procura todos os nossos documentos, tá? Que a gente precisa de uma especificação técnica, por exemplo, de um servidor. A gente vai lá, coloca lá, diz, PowerEdge 8000, por exemplo, e ele vai lá, busca toda a especificação técnica. Então, ele já tem os repositórios, já tem os caminhos, então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Onde a gente já utiliza essas ferramentas dentro do nosso dia a dia com inteligência artificial. Até a nossa parte de segurança também já utiliza inteligência artificial no nosso NOC, tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente utiliza dentro de casa, tá? E é aquilo que o Edgar falou, são coisas que às vezes tu nem para pensar. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer proposta comercial. O que eu utilizo, certo? Eu pego o meu chatbot lá dentro da Dell e digo assim, preciso criar um template para uma apresentação de um serviço tal. Ele vai lá e já me dá todo o resumo, entendeu? É pronto, tudo muito rápido. Então isso facilita nosso dia a dia. Aquela hora aquilo que a gente demorava horas para fazer, a gente faz agora em minutos, muito rápido, certo? E falando nisso, dentro da Dell, a gente tem algumas outras iniciativas, tá? Que são a parte toda de edge computing, tá? Onde a gente faz toda a inspeção de produção dos equipamentos, tá? Isso daqui é lá na fábrica da Dell. Se vocês não conhecem a nossa fábrica lá em Hortolândia, eu acho bacana de vocês conhecerem, porque lá tem muita coisa. Lá tem muita coisa que usa inteligência artificial, tá? Passando por ali, né, nesta imagem aqui, a gente vê uma série de processos que a gente utiliza inteligência artificial. Tanto ali naquela parte dos monitores, olha, onde a gente sabe onde é que estão todos os produtos, a parte de produção propriamente dita, a parte de componentes eletrônicos que tem dentro desses equipamentos, tá? Então, tudo isso é monitorado, tudo isso é feito através de inteligência artificial. Aqui também a questão da produção dos equipamentos, tá? Aqui a gente está falando de um rack, tá? Onde a gente tem que colocar ali vários U's. Desculpa. E aí a gente tem aqui, ó, os componentes e a parte do... Tem o pointer, né, gente? Quem sabe eu uso o pointer. Ó. Então, daí não vai rolar. Enfim, ali vocês estão vendo que ela precisa utilizar luvas, né? Ali, identificação das luvas, e ali aquela partezinha rosa é a parte onde tem que colocar o leitor, se eu não me engano. Exato. O scanner, exatamente. E aí, ali já tem, através também de visão computacional, todas as etapas que ela está colocando aquele equipamento dentro da caixa, tá? Então, a gente consegue fazer essa inspeção se está tudo correto, se está com os plásticos bolha correto, se está com a armazenagem correta, tá? Isso a gente usa lá dentro da nossa empresa, certo? Eu tenho aqui, vou ver se eu consigo passar para vocês um videozinho, tá? Deixa eu tentar abrir o link aqui. É bem bacana. E fala dos nossos serviços Dell AI Factory, tá? Não sei se vai sair o som, né? Não tá saindo o som, né? Espera aí. AI solution that simplifies development and deployment. It starts with your data. Vai sair de novo. Aqui a gente fala um pouquinho da nossa jornada de transformação na parte de Dell AI Factory, tá? Many headwinds make implementing and delivering value around AI intimidating. The Dell AI Factory with NVIDIA turbocharges your AI adoption with the industry's first end-to-end enterprise AI solution that simplifies development and deployment.
creating and giving developers code. Security. AI solution. AI infrastructure. Creating AI software. There you are. Dell Professional and NVIDIA help you with tap into our tailored and guide success. 7 times faster by yourself. Dell AI Factory. Beleza, gente. Eu acho que aqui ele deu uma resumida no que eu tinha falado, né, na parte de definição de infraestrutura, na parte de escalabilidade, na parte de jornada de transformação, tá? E na parte também dos equipamentos, tá? As nossas máquinas hoje, tá? Todos os equipamentos que a gente tem produzido, a gente tem máquinas já que já vem com GPUs, tá? Com NVIDIA já junto, certo? Onde a gente consegue também usar essa tecnologia para fazer a parte de desenvolvimento, tá? O Matheus, né? O Matheus deve estar utilizando isso diariamente. Não sei se tu está utilizando a parte de GPU para fazer esse desenvolvimento ou não. Como a gente está começando agora, e é bem nessa pegada de ver o que a gente pode fazer, porque se for, sempre está perguntando. Eu preciso de IA para agora, mas às vezes ele não sabe o que é, porque está todo mundo falando, né? E justamente como Edgar, né? Edgar, isso é o que o meu gestor fala sempre, como o TI mudou de posicionamento em relação à estratégia, à inovação, e como está atrelada intrinsecamente à receita da empresa e à produtividade. E como a gente está começando, a gente está perdido, não perdido, né? Mas estamos aí remando nesse mar gigante, e é só um início, igual o Edgar também mencionou, a gente começa com pouco, a gente está fazendo, não sei se as pessoas conhecem, mas tem uma ferramenta que ela traz uma introdução muito intuitiva sobre IA, que é o N8N. Ele consegue trazer esse resumo de e-mails, fazer agentes assim que escalam bem em diversos cursos aí. É uma coisa muito nova, é uma ascensão muito grande, então, da mesma forma que espanta e pressiona também. Mas a gente não usa, por enquanto, não, a GPU, mas a gente, claro, buscando essa melhora aí. Obrigada, Matheus. O que eu quero dizer com isso é que depende do projeto, a gente sim vai precisar de uma máquina robusta para desenvolvimento, certo? Então, a gente já está preparado para isso, tá? Então, assim, casos de uso, gente, a gente tem muitos. Desafios diários, a gente tem muitos. Por onde começar, talvez a gente saiba, talvez a gente não saiba. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a Dell, junto com a Portnet, está aqui para ajudar todas as empresas a iniciar esse processo, tá? Se vocês tiverem interesse nisso, chamem o Edgar, a gente vai lá, a gente traça um plano de ação para vocês, não necessariamente seja ele nessas 40 horas, tá? Seja ele um tempo maior que for necessário. Vamos ouvir os problemas que vocês têm e a gente vai definir em conjunto o que a gente pode fazer. O que a gente quer dizer é que estamos preparados para isso, tá? A Dell ela foi reconhecida no ano de 2023 pela Forbes, tá? Como uma das melhores empresas de consultoria para trabalhar, e também em 24 a gente foi um dos melhores players de desenvolvimento de inteligência artificial, de projetos de inteligência artificial. Então, assim, nós estamos muito bem estruturados, tá? E estamos dispostos a ajudá-los a fazer qualquer definição nesse tema, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Eu vou pedir para abrir o microfone de quem está online, não só o microfone, como a câmera também. Ah, legal.
Ó, o pessoal está falando que o Adilson fez um comentário legal. Adilson, se você quiser abrir a sua câmera e o seu áudio, já está liberado. Que aí quem estiver online pode participar conosco aqui, fazer perguntas. Se conseguir levantar a mão, pessoal, quem quiser falar. Deixa eu ler o comentário do Adilson enquanto isso. Ó. Fizemos aqui um trabalho interno com o apoio do Gartner. Subiu ali um pouco. Liberou ainda não. Liberou agora? Fizemos aqui um trabalho interno com o apoio do Gartner. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Adilson. Ô, Adilson, você fez um comentário bacana aqui. Você quer comentar quando falar? Posso comentar. A câmera não está aberta não, mas o microfone aqui abriu. Então, mas é bem isso aí que coloquei. A gente, no início do ano, final do ano passado, se não me engano, final do ano passado, para quem não te conhece, Adilson, você quer se apresentar? De qual empresa? Desculpa, eu sou Adilson, sou da área de dados, né, engenharia de dados e ciência de dados aqui da Cenibra, uma empresa de celulose, aqui da região leste de Minas Gerais, tá? Opa, que legal. E sou da área de TI, né? E a gente está iniciando aí junto nessa jornada de inteligência artificial, como vários falaram aí, aprendendo também, tá? No inteligência artificial a gente sabe que não é novo, mas para quem está começando agora é tudo novo, né? E a gente aqui com uma preocupação muito grande com governança, tá? Então a gente estruturou primeiro a nossa área de dados aqui, a gente trabalha com algumas soluções de nuvem, de cloud, e aí no final do ano passado a gente fez um roadmap aqui interno, né, de cases de inteligência artificial. Então é isso aí que eu coloquei, a gente buscou suporte aí da Gartner, e eles vieram com uma metodologia parecida com essa que vocês apresentaram aí de priorização de projetos, né? A gente mapeou, juntou aqui uma equipe, não foram poucas pessoas, na verdade, 100 pessoas, dividimos em 20 grupos, e esses grupos deram ideias diversas, né? A gente não limitou, assim, nosso foco era projeto de inteligência artificial, mas surgiram ideias lá que a gente avaliando viu que era mais sistemas do que coisa, mas muitas foram de inteligência artificial. Então a gente pegou essas, igual eu falei, mais de 285 ideias, colocou numa metodologia lá chamada Prisma, fez um ranking, e a gente tirou dessas 87, a gente tirou 20 cases, tá? Falando, ó, esses aqui são os 20, digamos assim, prioritários, e esses 20 a gente sabe que não teria condições de trabalhar com eles nesse momento, tá? Então, desses 20, a gente priorizou alguns lá, e é o que a gente vem estudando para este ano. E o objetivo nosso, fazer POC, fazer MVP, e fazer alguns projetos aí também. A gente já até conversou com a Dell, estamos com um trabalho aqui, a gente já conheceu um pouquinho dessa metodologia que vocês apresentaram aqui, tá? E a gente vai fazer, desses 20 cases que foram priorizados, a gente escolheu acho que 2 ou 3 lá para a gente seguir nesse framework aí. Acho que bem resumido é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Que legal, Adilson. Obrigado pela contribuição aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Comentando aí, a gente está trabalhando também, Adilson, num concorrente de vocês aí, de uma empresa de celulose, aquele caso da sujidade, né, das histórias que eu falei. Ali, eles têm muito... Uma empresa de celulose, ela tem desde essa parte da madeira, até a parte da trituração, até a parte da limpeza do caminhão, é necessário avaliar, né? Porque, por exemplo, se sai um caminhão com fuligem, com aquela parte de serragem de madeira, e vai para uma rodovia, e a serragem cai na rodovia, aquilo gera uma multa de R$500 mil para a empresa, para a produtora de papel. Então, até isso a gente está vendo lá nessa empresa de celulose, que é para fazer a limpeza do caminhão depois que tira as toras de madeira, para ele não pagar multa, tá? Então, assim, imagina, tu tem 20 casos de uso, então são
pode ser que sejam diversos setores, diversos departamentos, e tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. O que eu quero dizer é que a inteligência artificial ela vem para agregar em várias frentes no dia a dia, beleza? E esse case, desculpa aí, tá? Entrar de novo aqui, mas esse case que você falou no início, eu achei até que fosse um case nosso aqui, porque nós temos esse case também e ele não está entre Ó, os 20. vamos conversar. Nós temos esse case, a gente está até fazendo uns estudos com ele aqui internamente, né? Que a gente tem alguns cientistas de dados aqui que foram formados Legal. interno. E esse case ele não apareceu entre os 285 que eu falei lá, então ele nem foi priorizado, mas a gente está Olha aí, estudando ó, ele vamos aqui. poupar essa multa, ó, já te dei a dica. Pois é. Pamela? Ah, tá bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Jean, eu sou da empresa Funcamp, é uma fundação de desenvolvimento da Unicamp que auxilia a Unicamp e outras empresas a administrar os bens delas, né, ou as empresas. E aí, eu fiquei interessado quando você estava comentando da inteligência artificial interna da Dell, a Clara, que te ajuda a buscar documentos. Sim. Essa seria uma solução que está disponível comercialmente ou é só interna da Dell? Tá, sim, a gente desenvolve também o digital, o humano digital, né? Na verdade, a Clara, ela é um humano digital, né? Ela é aquele avatarzinho lá que a gente faz as perguntas para ela e ela responde, tá? Assim como tem a Bia do Bradesco, assim como tem outras humanos digitais, a gente também desenvolve esse trabalho, tá? Que é de digital twin, né? Ah, entendi. Então, seria essa a minha dúvida mesmo. Obrigado. Imagina. Vamos fazer um contato depois. Acho que tem comentários e perguntas. Tá. Bruno Rodrigo ali, né? Falando que a Clara é um bot. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém que está aqui dentro da sala? Com contribuição? Quem está online? Muito obrigado pelo convite de vocês, muito importante estar aqui. Eu chamo Soraya Pessoa, eu sou da Injetim, eu estou aqui com o Thales, que também é o nosso analista lá, eu sou responsável pela área de tecnologia. E falando sobre IA lá na empresa, nós somos uma empresa de engenharia de automação, então a gente desenvolve robôs, esses robôs que, principalmente a indústria automotiva, a gente vê no chão de fábrica deles, na produção, a gente desenvolve esses robôs. É um dos nossos principais clientes, é a indústria automotiva. E a gente está começando o primeiro projeto lá de IA. A gente usa o Proteus e a gente tem a nossa indústria, ela passa por um case, né? Que quando a gente manda o desenho desenvolvido pela área de engenharia, os books de desenho da transformação da matéria-prima para a parte da indústria, o PCP precisa roteirizar essa passagem de transformação da matéria-prima dentro da indústria. Então, passa pela usinagem, passa pela caldeiraria, vai passar pela pintura. Então, um dos cases é que a gente precisa colocar o prazo em que essa peça fica em cada área da nossa indústria. Isso hoje é feito por nossos especialistas, analistas de PCP de forma manual. Então, nosso primeiro case, e é importante também dizer que como a gente está, acho que no Brasil, todos os montadores e acho que 8 ou 9 países, nosso case tem uma sensibilidade grande, né? Nossa indústria, não case, nossa indústria. Sensibilidade grande com compliance, né? Para não deixar vazar informações do... Então, essa é uma IA que vai ser desenvolvida internamente mesmo. E a gente vai subir
os desenhos e a IA vai montar os tempos para facilitar. Então, a gente fez um pequeno teste, foi muito interessante, que o nosso analista ele fez a roteirização, o prazo, a gente subiu numa IA e deu exatamente igual ao roteiro que foi programado. Foi bem, Então, a gente está com esse processo, a gente não está com o GPU ainda, mas está muito embrionário, porque a ideia é a gente estender essa IA para outras áreas, mas está com isso dentro da área de PCP. Ele vai definir. Exatamente. A gente E tem. aí, se tu perde tempo, vai perder, vai. Exatamente. E outra coisa também, a gente. A ideia também é a gente deixar o mais assertivo possível, porque a gente, às vezes, olha para o chão de fábrica para saber tempo de máquina, parada de máquina. A ideia é que fique tudo dentro de casa sempre, né? Então, isso também vai ajudar muito para a gente acertar nos roteiros e conseguir planejar toda a transformação da matéria-prima até a montagem e entrega do produto no cliente. O que tu está falando é muito importante, por isso que lá no início eu disse que os dados é a parte mais importante da definição do caso de uso, né? E o que pode acontecer? Esses dados, como ele falou, pode estar na nuvem, mas de uma certa forma, a parte de proteção, as leis de segurança são muito firmes, né? Então, assim, e muitas das informações não podem vazar, de fato, tá? Então, assim, quando a gente desenvolve um projeto para as nossas empresas, a gente pode sim fazer isso dentro do cliente, tá? Ou a gente pode fazer isso também numa base nossa, tá? Mas aí, obviamente, é aquela questão de NDA, de compliance, tá? Então, assim, nada que a gente for fazer dentro da Dell vai estar fora das normas de segurança das empresas de vocês, certo? Então, se a necessidade for fazer um caso de uso e desenhar um modelo e desenvolver esse modelo dentro da base de vocês, ok, sem problema algum, tá? A gente também tem laboratórios que fazem isso lá dentro da Dell, tá? A gente tem o CSC lá na Dell, lá em São Paulo, em Hortolândia. Lá a gente desenvolveu já muitos casos de uso no nosso data center. Tem data centers também que a gente utiliza como data center dos nossos parceiros, tá? A gente tem a Ascent, que a gente utiliza para fazer esses modelos de desenvolvimento. A gente também tem o próprio parceiro que trabalha conosco, que é a Cúmulos, que também tem os engenheiros de dados que fazem isso conosco, eles também têm essas máquinas, tá? Então, assim, isso tudo é uma questão de negociação e ver onde estão os dados de vocês e como que vocês querem atuar nesses casos, tá? Tu falou na parte de qualidade também, de produção de equipamentos de matéria-prima, a gente trabalhou também com uma empresa automotiva, tá? Onde a gente estava fazendo a parte de qualidade mesmo da peça, porque eles também trabalham com várias montadoras de veículos, tá? Então, eles produzem também desde a parte daquela parte do para-choque, a parte da proteção do espelho, toda aquela parte de plástico que vai nos automóveis, eles fazem nesta empresa. E eles estavam fazendo a parte de qualidade de pintura. O que eles faziam? Eles passavam todos os produtos deles, né, naquela esteira, na pintura, e aí eles iam para uma cabine onde uma pessoa ficava horas olhando assim em volta de todo o item, a peça, para ver se aquela pintura tinha alguma ruga, né, que eles falam, que era a casca de laranja, que é a tal da ruga da casca de laranja, e aí ele passava dedo, ele olhava manualmente. Imagina quantas horas o menino ficava olhando uma peça para poder saber se estava dentro do projeto de qualidade deles, né? E aí o que a gente desenvolveu lá? Braço mecânico, tá? Com visão computacional também, para ver a qualidade dessas peças, da pintura dessa peça. Daí definiu, né, com vários modelos de imagens, a gente definiu o que era uma casca de laranja, o que não era uma casca de laranja, e aí ele passava reto, passava sozinho já direto com o braço mecânico e com visão computacional também, tá? Então, assim, para vocês verem quantos casos a gente já trabalhou, né? E quantos casos a gente pode vir a trabalhar. E tem
tem muito, o céu é o limite, como a gente diz, né? A gente tem muitas alternativas, muitas opções para trabalhar, viu, gente? Mais alguma coisa? Eu acho que levantou uma bola aqui super legal que daria assunto para um outro evento que eu vou falar com vocês aqui, que é a parte de compliance, né? Ontem aconteceu um lance interessante no carro, quando eu estava levando minhas filhas para a escola. Eu ainda tenho a proeza. Não estava de Fusca. Mas eu ainda tenho a proeza de uma estudar numa escola, a outra na outra, né? São duas escolas diferentes, mas dá mais tempo de conversar. E uma tem 12, a outra tem 15. Aí a de 12 falou assim, pai, eu estou meio preocupada com o mundo. Aí na hora eu falei assim, uai, como assim? Você está preocupada com o mundo? O que está te afligindo? Ele falou, pai, olha esse vídeo aqui. Eu achei que isso aqui fosse realidade e eu descobri que isso daqui é IA. E começou a me contar um pouco do que ela vive lá no mundo dela, né? E aí, pessoal, eu vou convidar vocês, né? Todo mundo falando de IA, todo mundo falando de como trazer alguma coisa para o negócio, pensar também na parte de compliance, que daria o assunto para outro evento aqui, né? De como usar isso dentro do nosso ambiente. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente foi num cliente recente, trabalhar governança, compliance, e o setor jurídico do cliente estava pegando os contratos e colocando no ChatGPT para fazer correções, né? E são contratos confidenciais. Então, a partir do momento que você coloca lá no ChatGPT, aquilo se torna público, vira um repositório, né, do ChatGPT para outras análises, né? Então, a gente teve até um evento passado, né, há uns 2 meses atrás, falando exatamente de Copilot, né, a diferença do Copilot para o ChatGPT nas versões free, nas versões que não são free, né? Mas esse tipo de regulação que a gente tem que fazer dentro dos nossos negócios são responsabilidade de vocês também, né, da TI, de puxar a orelha. Gente, ó, como é que vocês estão usando a tecnologia, tá? Então, fica aqui também a provocação com relação a essa parte de compliance. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem está online? Um comentário aqui. Nessa ascensão aí de busca de IA, o que, ao menos, é um problema muito cultural também, no sentido de que as pessoas acham que a IA, às vezes, vai tomar o serviço dela. E isso a gente está até com uma iniciativa lá de trazer os treinamentos, e uma coisa muito crítica é essa questão do compliance, da LGPD, e de como o meu maior receio em construir agente é como que esse agente não pode, porque tem os hackings, né? Para você burlar um agente de então, Volkswagen, por exemplo, eu vi um case no LinkedIn que o cara conseguiu comprar o carro por R$2, conversando com a IA, sabe? Fazendo assim, meio que manipulando ela baseado no prompt, porque nada mais, nada menos que é um prompt atrás rodando, um LLM rodando ali, e ela está plausível e passível disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quanto ao compliance, eu acho que, não sei se é uma geração para a geração anterior, por exemplo, lá na Tropeira, a gente, como era uma empresa muito familiar e está passando essa transição para a presidência do Ricardo Saleri, enfim, a gente está saindo de uma empresa de âmbito familiar para um âmbito executivo. Então, outros pormenores que tem, e justamente a ascensão da IA e como isso impacta diretamente no serviço das pessoas, e trazer a ideia de que não é só mais um auxílio de produtividade do que substituição em si. E aí esse é o ponto da cultura, porque, por exemplo, a gente está com um case de fazer um agente analista financeiro de um determinado cliente para ver se a gente libera ou não. E isso tem uma honorariedade lá um colaborador que ele demora 2 horas para fazer isso no dia. Então, a gente vai tirar isso dele. E assusta um pouco. E tem outras automações que nós já fizemos também, que já tirou esse serviço, mas a gente abre o leque para essa pessoa trabalhar mais estrategicamente do que operacionalmente. E isso é um negócio cultural que a gente tem lá, e eu acho interessante também nas empresas que estão nessa questão de IA, e trazer também
que é uma coisa boa e que não vai tirar emprego, não vai substituir, enfim. Desmistificar, né? Na verdade, todo mundo tem medo de perder seu emprego, mas é aquilo que tu falou, é para focar em outras coisas, né? Para focar em desenvolver outras frentes, né? Ninguém substitui ninguém, assim, em relação a isso, mas ah, é para agregar, não é para tirar emprego de ninguém. Mas estar atento também às novas tecnologias é importante, né? O fax tomou o lugar do telégrafo, né? O e-mail tomou o lugar do fax, né? Agora o WhatsApp já está tomando lugar do e-mail quase, né? A gente fica mais ligado no WhatsApp muitas vezes do que no próprio e-mail. Então, fazer essa leitura de cenário, a gente que está em TI de vez em quando assusta, né? Outras pessoas que estão em outras áreas assustam mais ainda, né? Arthur. Só querendo colocar aqui, igual você falou, o case lá que o cara manipulou a IA e conseguiu comprar um carro por R$ 2. E o seu gancho da LGPD. Vai ter uma LGPD da IA. Estão desenvolvendo isso, né? Que é a responsabilização pelo erro. A alucinação da IA. Quem que vai pagar por isso? O Volkswagen vai pagar a diferença dos R$ 2? Entendeu? Então, é um gancho aí que vocês vão ter que começar a pensar. E é o caso também do carro autônomo. Por que ele não entrou ainda? A responsabilização do acidente, do erro. Quem que vai pagar? Vai ser a IA? Vai ser o fabricante do carro? Entendeu? Então, vai ter que entrar forte essa regulamentação da IA. E responsabilização, porque ela erra. Entendeu? Ela não é 100%. Né? Então, é isso. Vocês têm que entrar nesse gancho. Essa semana, só um minutinho, essa semana teve um case nos Estados Unidos da Tesla, né? A Tesla ela foi condenada num caso de um acidente de carro. O carro não enxergou, eu não lembro os detalhes todos, mas eu assisti na televisão rapidamente. Sim, sim, sim. A gente fala da indústria 4.0, né? Mas todo mundo já está falando da 5.0. A 4.0 começou em 2010, não é isso? Mas está todo mundo falando da 5.0, que é justamente IA agora, né? Tem muitos desafios que a gente ainda vai descobrir. Falando da LGPD, a ANPD, o desafio dela agora é tratar IA. É o que eles estão estudando agora. E voltando aqui para dar o gancho no que você falou, eu tive recentemente em São Paulo num evento da TOTOS e a gente teve várias plenárias lá sobre IA. E uma delas era a preocupação da TOTOS em desenvolver IA para se proteger das IAs. Interessante, porque eles estavam justamente preocupados com o avanço da IA e eles já estavam desenvolvendo projetos assim, criando IAs para se proteger das IAs. Comentário do Laerte. Entendo que esse tema permeia as questões éticas no desenvolvimento das soluções que vem sendo discutido mais amplamente lá fora. Aqui me parece que ainda estamos vivendo a empolgação das soluções de IA. Na saúde, isso é mais crítico ainda, com certeza, viu, Laerte? Com certeza. É um desafio grande, né? Erro médico, né? A gente fala de vidas. Aqui, nos nossos negócios aqui, a gente erra em dinheiro, né? Na saúde, erra com vidas, né? É mais sério um pouco. Pessoal, acho que foi ótimo o nosso evento aqui. Estamos caminhando aí para encerrar. Eu acho que somos privilegiados de estar discutindo esse assunto. É um assunto que está em pauta aí com todos os fabricantes de software, de hardware. Aqui em Belo Horizonte, alguns meses atrás, a gente teve o Minas Summit, né? EIA, que movimentou muito a nossa área aqui. Tiveram várias discussões, são discussões extremamente sadias. Eu acho que a gente da TI é um privilegiado
né, de estar vivendo isso e de estar sendo um elo entre todos os setores, ou melhor, a TI ser a solução dos problemas, né? Então, nós somos privilegiados de estar trabalhando nessa área e poder contribuir para o crescimento dos negócios. Vou agradecer a participação de todo mundo, o evento foi super legal, eu percebi aqui que a gente estava com mais de 50 pessoas ao vivo aqui, quase que o tempo inteiro. Então, muito obrigado a todos vocês, as conversas são provocativas, né? E todo o time da Portnet está à disposição para a gente conversar. Agradeço imensamente a Raquel, que saiu lá do Sul para vir aqui, né, contribuir com o nosso dia a dia, e a todos que participaram do nosso evento hoje. Muito obrigado, pessoal.